Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez na nossa reunião pública de quinta-feira, nessa nossa casa querida, para lembrarmos essa data especial de Natal, de Jesus e sua mensagem, dos seus exemplos e do seu carinho por cada um de nós. Hoje nós teremos como expositor o nosso companheiro Lutênio Faria, de Portugal, que vai falar de um dos capítulos do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, cujo tema é Perdão, Melhor Terapia. Mas antes do nosso Lutênio, nós vamos convidar a nossa companheira Diva para fazer a nossa página e prece inicial. Boa noite. A página de hoje será do livro Pão Nosso, capítulo 36, até ao fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, meus amigos, mais uma vez vamos elevar os nossos pensamentos com toda a força do nosso amor, do nosso espírito, da nossa alma. E vamos agradecer ao Mestre Jesus por estar conosco, por estar sempre conosco. Vamos agradecer aos benfeitores amigos, aos espíritos benevolentes, anjos guardiães de nossas vidas, pelo esforço que fazem por nos acompanhar, por nos auxiliar, para passarmos estes momentos que estamos passando, na confiança de que Jesus é o nosso governador, é o nosso amigo maior, é o nosso mestre, é o Senhor das nossas vidas, que nos ampara, que nos conforta, que nos consola. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada a toda a sua equipe, que a sua seara de amor estabeleça em todos os corações, em todas as almas, em todos os lares, em todos os leitos, o teu amor, Senhor, a tua luz, a tua divindade, para que ao tocarmos, sentimos a tua presença, sentimos o teu amor e possamos passar adiante, onde quer que estejamos, para que todos sintam a tua presença. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada a Deus, nosso Pai,
Muito obrigada a todos os irmãos que estão conosco nestes momentos. Que a tua paz, Senhor, ilumine todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados. E que, se assim, possa se fazer um Natal de amor, de luz, de confraternização e de muita paz. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja, Senhor. Graças ao bom Deus. Muito boa noite, queridos companheiros, queridas companheiras que nos acompanham hoje, nesta oportunidade, através aqui do canal da nossa inesquecível União da Mocidade Espírita de Niterói. O nosso abraço, a nossa saudade. Muito obrigado pela oportunidade, por voltar a este convívio de alegria e de fraternidade que sempre tive a oportunidade de aproveitar, de desfrutar nesta casa amada. Bem, nessa data tão especial, 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal, em que nos é proposto um tema de natureza evangélica e que também vem de encontro à necessidade de todos nós, que é perdão, melhor terapia. Esse tema que nos foi solicitado é inspirado nesta obra Pelos Caminhos de Jesus, que é uma obra de Amélia Rodrigues, através da psicografia do nosso querido Divaldo Franco, e que nos vem apresentar uma proposta extremamente interessante e valiosa para essa noite. Naturalmente, Amélia Rodrigues busca a figura ímpar e inesquecível de Jesus, no seio daquela sociedade de então, onde se observava de uma forma muito clara aqueles corações necessitados que buscavam o Mestre, que sentiam a presença do Messias, que vinham em busca de uma palavra, de um conforto, de um auxílio, de um amparo, contrapondo-se também, no seio dessa mesma sociedade, outros que estavam ressabiados, desconfiados, buscando na figura de Jesus uma colocação menos própria, um teste, um desafio para observarem se o Messias pudesse resvalar em algum ponto que fosse em contraponto com a lei mosaica. É nesse contexto que Jesus, aproximando-se dos mais necessitados, sequiosos de beberem as suas palavras ricas de esperança, apresenta ali, como em tantas outras oportunidades, um retrato belíssimo da justiça divina, contrapondo à justiça dos homens. É ali que nós vemos um retrato belíssimo daquilo que podemos entender por misericórdia. É ali que nós vamos perceber a importância e o valor da paciência. E, à luz da doutrina dos espíritos, aquilo que nós entendemos de forma clara como a lei de causa e efeito. Nós,
buscamos nessa nossa exposição, nessa nossa análise, compreender muito basicamente essa questão do perdão como algo que ainda encontra-se, pelo menos na condição em que aqui procuro expor, e compreendo também que muitos outros serão aqueles que irão se identificar comigo, no sentido de que, em verdade, é um estudo, é uma análise que é feita nesse sentido para um adestramento, para um treinamento, para um exercício desse desafio, desse convite tão especial, e nós vamos compreender por que a Amélia Rodrigues grafou logo à frente melhor terapia, dando-nos a perceber, naturalmente, que outras terapias também existem além daquela do perdão. Mas nós vamos nos debruçar, vamos mergulhar na compreensão de acordo com aquilo que é o nosso estágio evolutivo, com aquilo que é as condições em que nós somos convidados no dia a dia a enfrentar essas colocações. Jesus faz uma alusão a uma das suas parábolas, aquela que nós conhecemos nesse texto como a parábola do credor incompassivo. E ele faz uma comparação muito interessante, dizendo que um rei, ou seja, procurando explicar com clareza para o povo daquela época, um rei resolveu fazer um acerto de contas com os seus servidores. E, chamando um dos seus servidores, que tinha uma dívida que era imensa, uma dívida que era quase impagável. E, diante daquela dívida, o rei, observando que esse servo não tinha condição de fazer a quitação das suas dívidas, propõe que ele fosse colocado à venda, que a sua família, os seus filhos e todos os seus pertences fossem colocados à venda para que, com esses recursos, pudesse comatar a dívida que tinha para com esse rei. Naturalmente, o que esse servo faz? Esse servo se ajoelha, se põe numa condição humilde e suplica. Suplica por quê? Suplica por paciência, que teria a oportunidade, com o tempo, de quitar, de pagar a sua dívida grandiosa. Ora bem, o rei apiedas do seu servo e lhe dá a oportunidade de poder ficar quite com a sua dívida através da sua misericórdia, através da sua compreensão. Não demorou muito e esse servo, beneficiado pela generosidade, pela bondade do rei, ele, mais à frente, encontra, não tinha passado muito tempo, quase que um outro companheiro, um outro servo, como assim mesmo, na mesma condição, que ele devia uma quantidade mínima, uma quantidade quase que inexpressiva diante da dívida que ele tinha para com o rei. E ele, imediatamente, é tomado de uma fúria, toma pela goela esse outro servo que lhe devia uma quantidade mínima e ameaça, exigindo o pagamento da sua dívida, que era uma dívida muito menor, né? Automaticamente, esse servo toma a mesma atitude, suplica e pede que a sua dívida fosse levada em conta, que tivesse paciência, porque ele poderia pagar a sua dívida com o tempo, né? Ele não tem uma atitude
de generosidade, como recebera pouco antes, e acaba por ordenar que esse indivíduo que lhe devia essa pequena soma fosse aprisionado. Outros companheiros, outros servos, que tinham assistido há pouco à atitude do rei para com ele, e tinha assistido naturalmente à sua atitude para com um outro companheiro que lhe devia uma soma muito inferior, foram imediatamente comunicar ao rei, explicando o que tinha se passado com aquele servo que tinha sido abençoado, que tinha sido recebido tanta generosidade do rei. O rei chama novamente as contas e lhe diz: eu tive uma atitude para contigo, e desde então, ou seja, esperado seria que você também pudesse ter essa atitude. Mas como você não demonstrou nem misericórdia, nem paciência, você não demonstrou aquilo que recebeu da minha parte, eu irei entregá-lo aos verdugos. E é dentro desse contexto que Jesus faz a comparação para aqueles que o ouviam de que a justiça divina seria semelhante àquela justiça que encontramos nessa parábola retratada do credor incompassivo. E há aí detalhes muito interessantes para que nós possamos fazer uma análise acerca da questão do perdão, acerca da questão da justiça, da misericórdia, da paciência, entre outros dados. Observemos um aspecto interessante. O rei quis fazer um acerto de contas com os seus servidores. Essa linguagem simbólica, na presença de um rei, que o povo da época compreendia bem como a autoridade máxima, aquele que poderia decidir sobre a vida ou a morte de outras pessoas, quis tomar conta, quis fazer um acerto de contas. Isso nos dá a perceber que, de uma forma generalizada, todos nós temos contas a acertar com a providência divina. Esse passo de entendimento da nossa parte leva-nos a compreender que, bem, se todos têm contas a acertar, é porque todos, a princípio, têm as suas dívidas, as suas falhas, as suas deficiências, suas imperfeições, seus erros. Tanto é que nós costumamos afirmar alto lá, errar é humano. Nós costumamos argumentar dessa forma. Depois, nessa parábola do credor incompassivo, que nos dá que esse rei vai fazer um acerto de contas com todos os seus servos, né? E que começa, quando chama para o acerto de contas, ele chama um servo que tinha uma dívida imensa, que tinha uma dívida para os valores representativos da época em que Jesus menciona, um valor como se fosse quase que impossível aquele servo poder quitar, aquele servo poder pagar. Não pegou um servo que tinha uma dívida mínima, que tinha uma dívida quase no seu finalzinho. Pegou um servo que tinha uma dívida de proporções quase que incalculáveis. E narra a parábola que, à luz do entendimento desse rei, desse senhor, para com os seus servos, ele teria como pena ele próprio ser vendido, sua família ser vendido, sua mulher, seus filhos e todos os seus pertences.
dando-nos compreensão aí de quê? Que, em virtude do fato de não estarmos quites com as leis divinas, com a providência divina, nós estaríamos sofrendo. Mas aqueles que nós amamos também sofreriam por nossa causa. E, eventualmente, os bens materiais que nós somos portadores também seriam expoliados a fim de poder fazer face à dívida que nós temos. Se nós compararmos a proposta seguinte, quando esse servo que foi beneficiado numa quantia imensa, diante de um outro companheiro que tinha uma dívida pequena, ele impõe que esse servo fosse aprisionado, fosse preso, ele retira a liberdade até que ele pagasse a dívida, o que é um pouco difícil. Se o indivíduo está preso, como é que ele vai conseguir pagar a sua dívida? Isso é a comparação entre a severidade das penas nessa linguagem simbólica, entre aquilo que todos nós, que somos devedores, estamos em termos de compromisso com a providência divina e aquilo que nós, uns para com os outros, temos de dívidas, temos de falhas, temos de erros, temos de dificuldade. É essa comparação, é essa balança, né, em que né, seria vendido seus filhos, sua esposa, seus bens. Às vezes nós sofremos mais pelos nossos do que por nós próprios. Ou sofremos mais pela nossa família do que pelos bens materiais. E aqui a gente compara, observa que no outro ponto extremo, ele priva aquele que tinha uma dívida pequenina, ele priva da liberdade. Nós estamos falando de justiça, estamos falando de misericórdia, estamos falando de igualdade, estamos falando de lei de causa e efeito, e é interessante que nesse texto de Amélia Rodrigues, quando ela vai buscar no Evangelho de Mateus essa passagem, e assim nos traz, ela fala também que quando aqueles que estavam acompanhando e assistindo, como esse servo é julgado pelo rei, e como ele julga um irmão, um companheiro da sua mesma categoria, da sua mesma condição, o que faz? Eles foram contar ao rei. Como é que o rei soube? O rei soube porque aqueles que tiveram a oportunidade de observar o seu exemplo. Então, nós, na interpretação dessa vivência, acabamos por estar mais ou menos nessa condição. Quando o rei chama a segunda vez e diz assim, desde então, quer dizer, a partir do momento que eu te perdoei, a partir do momento que eu tolerei, que eu levei em conta a sua dívida, a partir do momento, ou seja, daquele instante em diante, você já teve oportunidade de aprender. Você já teve oportunidade de ter o meu exemplo. Então, é natural que se espere que você também possa dar o exemplo para os outros. E, já na parte final da parábola, quando esse rei observa que esse servo é muito duro, é incompassível, ele não tem compaixão, ele suplica misericórdia, ele pede paciência, mas ele é incapaz de oferecer uma quantidade mínima àquele que está na mesma condição dele, em termos de dívidas, e numa proporção muito menor. Então, ele acaba, segundo o rei, acaba por entregá-lo aos verdugos.
A tradução de verdugo é atribuída àquele que vai ser responsável por infligir castigo, ou mesmo infligir uma determinada pena, que, segundo a tradução, segundo o dicionário, pode ser até a pena de morte. E aí, nessa nossa interpretação, à luz do Evangelho, compreendendo as palavras de Amélia Rodrigues, a sua escrita, à luz dessa passagem, nós observamos que talvez os verdugos, talvez aqueles a quem ele foi entregue nessas mãos, à luz da doutrina espírita, será que não poderiam ser interpretados como aqueles a quem nós devemos, como aqueles que podem ser considerados os nossos desafetos, os nossos obsessores, ou aqueles a quem nós, na faixa da intolerância, na faixa da impaciência, na faixa da falta de misericórdia, nós acabamos por afinizar com corações também duros como o nosso e que vão nos oferecer uma exigência, uma dureza também muito grande. Isso são pequenos detalhes que nós vamos absorvendo nesse texto de Amélia Rodrigues. E essa questão, ela é profunda. Por que ela é profunda? Porque, em verdade, os servos, esse rei que quis prestar conta com os seus servos, esse rei é a providência divina. Deus, o alto, a espiritualidade superior. Esses servos sou eu, sou você, é você, somos todos nós. E nós vamos encontrar aí, nesse texto, nesse tópico, uma reflexão muito grande acerca do perdão. Segundo o dicionário, nós encontramos perdão, perdoar, é você absolver a pena. Soa algo, né, que no nosso mundo terreno lembra-nos, né, a um juiz. O juiz que tem autoridade. Ouve de um lado, ouve de outro, analisa, estuda e dá a sentença. Então, perdoar é um dos significados, estar isento da pena. Há um outro significado que também nos diz que é isentar-nos, absolver, isentar da dívida, mas há uma outra definição e eu acho que essa ajuda-nos melhor o entendimento e que se chama tolerar. Dá a sensação que fica mais próximo da gente. Dá a percepção que parece que dá para a gente treinar, que dá para a gente começar a tentar exercitar assim. E uma outra definição é suportar. Vamos alargando, né, a definição, a visão do perdão, e muitos de nós afirmam que ainda não são capazes, né, que às vezes preferem nem tocar no assunto, falar no assunto, e a nossa finalidade, justamente com essa reflexão, é poder fazer uma apreciação de quem consegue, quem não consegue, quem já é capaz, quem não é, mas fazer uma
uma viagem interior, fazer uma introspecção. Em que nível, em que estado que eu, você, todos nós estamos, sendo capazes ou não de absolver, isentar da pena, tolerar, suportar, poupar-se, por vezes, de uma condição mais grave. Por quê? Porque, olha só, se nós fizermos um estudo, não precisamos ir muito longe, né? Nós vamos observar que, por exemplo, há alguns anos atrás, nós tínhamos o duelo. Se alguém se sentisse ferido, ofendido, poderia desafiar essa pessoa, que foi a causadora da sua ofensa, da sua desdita, para lutarem até a morte. Isso é bárbaro. Vemos assim como que nós evoluímos em termos sociais, em termos morais. Isso, quando paramos para analisar, em muitos de nós já agride-nos a ideia do duelo, de levar o outro até a morte, para que possa lavar, limpar a nossa honra. Mas a ofensa também está ligado à mágoa, está ligado a ressentimento e, em alguns casos mesmo, a vingança. E quando nós paramos e nos debruçamos um pouco sobre a análise de tudo isso que é dado corpo, é dado desenvolvimento, quando nós somos incapazes ou quando nós ainda não conseguimos treinar o exercício da tolerância, os caminhos são muito duros. Basta acompanharmos a sociedade, o mundo em que vivemos, em que feridos, sensibilizados, ressentidos, magoados, vingativos, inúmeras criaturas são levadas a cometerem crimes, a verem-se em enredos muito difíceis, porque uma determinada ofensa, uma determinada injúria, não conseguiu lidar. E a proposta de Amélia Rodrigues nesta mensagem, que é uma proposta de viagem interior, que é uma proposta de autoconhecimento, ela começa por nos dizer, talvez assim a gente possa começar a conversar a partir daí, de que todos nós necessitamos. Ser perdoados é algo que todos nós precisamos, à luz do entendimento da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque somos portadores de imperfeições. Algumas, naturalmente, geradas, alimentadas ao longo de inúmeras reencarnações anteriores, em que nós estamos se empenhando algum esforço para modificar-nos, para melhorarmos. Nesse tópico, Amélia Rodrigues nos diz que quem perdoa, que quem é capaz de perdoar, está, na verdade, adquirindo uma bênção para si mesmo. Talvez nunca tivéssemos analisado sobre esse aspecto. Que quem recebe fica apaziguado. Agora, quem doa é um abençoado, é uma abençoada. Nunca tinha pensado assim, né? Nessa análise de Amélia Rodrigues. Depois ela avança dizendo de que quem recusa, porque há pessoas que
diante de um conflito, diante de uma animosidade, diante de uma mágoa, diante de algo que considera inesquecível, né, elas se recusam à reconciliação. Então, ela diz que quem recusa, tem a oportunidade e recusa, fecha as portas, está duplamente doente. Ou seja, porque alimenta a enfermidade do sofrimento. Deixa que aquilo na alma cristalize, cresça, possa medrar. E quanto mais nós alimentamos a insatisfação e o mal dentro de nós próprios, pior nós estaremos. Depois, a Amélia Rodrigues, ela não fica por aí, ela ainda nos toca dizendo que não é importante que o outro aceite o perdão. Porque às vezes nós ficamos assim, eu queria te pedir perdão, eu queria que você me perdoasse, eu queria... Né? Ela diz, não é tão importante assim que o outro aceite. É mais importante que sejamos nós a estarmos nessa disposição. Esclarece-nos ela. Que se, eventualmente, a pessoa estiver receptiva, será melhor. Você emite uma vibração amistosa, de reconciliação, de amparo, e do outro lado existe esse tipo de abertura. Havendo essa possibilidade da reconciliação, em que ambos consentem, melhor. Se não houver, ainda assim, você não deixe de fazer bem a você mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar assim, porque eu achava que já estava dando um grande passo, né? Ou seja, e chego até próximo da pessoa e a pessoa se recusa, é difícil demais. Mas ela mesma assim insiste. Para que seja você esse ser abençoado, esse ser que se abençoa e abençoa a quem você envolve, nesse propósito da reconciliação. Uma reconciliação, um perdão de coração. O perdão de coração, ele não impõe. O perdão de coração, ele não impõe. Eu te perdoo mais, eu perdoo, mas eu exijo. Eu perdoo, perdoado está. Parece difícil, mas não é impossível. Ela dá o exemplo de Jesus. No patamar, no nível de evolução espiritual que Jesus já estava, ele poderia enviar qualquer outro mensageiro, qualquer um para nos trazer sua mensagem. Veio ele próprio. Perfeito. Contactando, convivendo, comendo, alimentando-se, participando do dia a dia do ser humano, com todas as suas brutalidades, animalidades, natureza, e aproveitando sempre para ensinar. Então, se ele, Jesus, que é a nossa referência, modelo e guia, é o caminho por onde nós devemos procurar seguir. Compreendemos que às vezes tentamos, não conseguimos chegar lá ainda. Vamos tentar outra vez. Vamos fazer um esforço. 2, 3, 10, 15. Não nos custa tentar. Imaginemos, voltando à parábola do credor incompassivo, imaginemos se a providência divina fosse nos cobrar todo o nosso cabedal de compromisso diante das leis de Deus. Poderíamos quase que argumentar, mas isso é quase que impagável. Então a gente paga aos bocados. E enquanto a gente paga, a gente treina
que outros também possam ir pagando as suas. Nesse propósito, Amélia Rodrigues nos diz que quem perdoa se liberta. Não entendi. Como é que quem perdoa deve libertar a pessoa que lhe deve? É um entendimento. Mas a Amélia Rodrigues é mais profunda nesse estudo, nessa análise. Ela diz que quem perdoa se liberta. Aí a gente tem que voltar um pouco na parábola do credor incompassivo. Quando ele tem alguém de sua mesma condição, também era um servidor, mas que não tinha uma dívida tão grande como ele tinha com o rei, uma dívida pequenina. E ele impõe a perda da liberdade, essa linguagem simbólica, você vai ficar preso. E quando a Amélia Rodrigues nos vem falar de que quem perdoa se liberta, porque quando a gente não perdoa, quando a gente tem essa dificuldade em esquecer, em levar em conta, em às vezes até se colocar no lugar da outra pessoa, entendendo de outra forma, nós cristalizamos sofrimento. E esse sofrimento, conforme citei há pouco, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, convertem-se em grades invisíveis para nós. Nós ficamos presos, sujeitos a sentimentos infelizes. Por isso que ela nos diz que quem se disponibiliza à reconciliação e na definição de perdão que citei há pouco, absolver, isentar da dívida, mas também estava lá suportar, tolerar. Nós vivemos tempos em que, por vezes, as pessoas não suportam nada, não toleram nada, esperando sempre que venha do outro lado a tolerância, a paciência, a aceitação. E se pensarmos que pode começar em nós, nós estaremos tendo essa imensa oportunidade de quê? De nos libertar. Esse assunto rende, esse assunto se alonga. E nós gostaríamos, envolvidos ainda nesse tema que a página nos traz, perdão, melhor terapia, nós gostaríamos de colocar aqui que cada um de nós, eu, você, todos nós temos um nível pessoal de capacidade de suportar, de tolerar, não podendo tirar ninguém. Melhor dizendo, não devendo tirar ninguém pelas nossas medidas, pelo nosso rigor, pela nossa dureza, sendo incompassivo, conforme observamos na atitude da parábola. Porque Jesus, no final, nos diz que a justiça divina, ela irá processar da mesma forma. Quanto mais capazes de compreendermos, tolerarmos, aceitarmos, sermos pacientes para uns para com os outros, a providência divina também agirá assim em relação à nossa dívida pessoal. Poderíamos trabalhar numa coisa. No quê? Nós poderíamos trabalhar numa proposta de não nos ofendermos. Ah, mas isso
Isso é desafiador, mas seria uma proposta. Não chegarmos ao ponto de nos ofender. Certa feita, numa dos esclarecimentos, né, das célebres frases que o nosso querido Chico Xavier nos deixou, ele dizia que ele ficava triste quando alguém lhe ofendia, mas ele ficava muito mais triste se fosse ele a ofender, porque magoar alguém era terrível. Quando a gente analisa isso, por um lado, até que nós temos essa reverência por Chico Xavier, essa compreensão, e quando ele diz que ficava triste quando o ofendiam, a gente observa que com todo o cabedal de talentos, de virtudes, de trabalho, ele ainda, pelo menos assim afirmava, ficava triste quando lhe ofendiam, mas ele ficaria muito mais triste ainda se fosse ele a ofender. Por quê? Porque pelo seu grau de compreensão espiritual, ele sabia naturalmente que magoar, ferir, atormentar, inquietar, cobrar, seja quem for, é um caminho muito mais duro, é um caminho muito mais difícil, é um caminho talvez em que muito provavelmente não será a melhor terapia para cada um de nós. Conservar-nos na mágoa, no ressentimento, na vingança, pode ser uma opção nossa, mas à luz da compreensão da doutrina dos espíritos, com toda certeza, não será a melhor terapia. A proposta que a Amélia Rodrigues nos traz nessa página é que, em verdade, o treino, o exercício do perdão ao próximo é um adestramento do perdão a nós próprios. E nesse dia, que é um dia tão especial na vida de todos aqueles que encontram em Jesus, na figura do seu nascimento, a mensagem da Boa Nova, porque Jesus nasceu justamente para trazer para o seio da sociedade humana, na sua brutalidade, na sua imperfeição, na sua dureza, a doçura, a meiguice e a tolerância do seu evangelho de amor. Um evangelho que nós compreendemos que é a proposta de um caminho feliz, embora reconheçamos que todos nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades para assim poder exercer. Então, nessa noite tão especial em que nós nos voltamos para Jesus, em que inúmeras famílias estarão reunidas nesse Natal, outras estarão optando por se pouparem a esse convívio em virtude da pandemia vigente, permitindo-nos, possivelmente, um Natal diferente de muitos outros, mas talvez também um primeiro Natal que, a partir desse ano, seja diferente de tantos outros
que nós já tivemos. Um Natal que implica distância para que a gente possa valorizar a presença do próximo. Um Natal que implica-nos em refletir sobre a enfermidade para que a gente possa fazer jus aos dias de saúde e paz. Um Natal em que a gente pense na nossa família consanguínea, sim, tem a sua importância indescritível, mas que pensemos também na nossa família universal, porque há muitos dos nossos irmãos em todos os lugares do mundo, em condições muito adversas, sofrendo com tudo isso. Então, nós procuramos trazer como proposta final, recordando aquela pergunta de Pedro: quantas vezes nós devemos perdoar? Os 70 vezes 7. Vamos fazer diferente. Ao invés de ficar contando quantas vezes já perdoamos, vamos fazer os 70 vezes 7 das nossas tentativas em acertar, das nossas tentativas em sermos melhores, das nossas tentativas em conseguirmos conquistar essa virtude e que nós propomos oferecer não apenas ao próximo, ao outro, abrirmos as portas da reconciliação e do perdão para quem quer que seja, mas também para o próprio auto-perdão. Perdoar as nossas deficiências, as nossas falhas, as nossas limitações, porque afinal somos todos filhos de Deus e estamos num caminho de construção da paz para um mundo melhor que regenera dia a dia. Quero aqui registrar a minha gratidão por essa oportunidade, voltando à casa querida, à União da Mocidade Espírita de Niterói, de que sou naturalmente sempre devedor. Gratidão pelos pais que me permitiram ali começar, ainda muito cedo. Gratidão pelos corações queridos e inesquecíveis que ali tive a oportunidade de ser amparado, orientado, iluminado durante tantos anos a fio. E isso são memórias vivas que alimentam a nossa vida, aonde quer que possamos estar, no Brasil, em Portugal, seja onde for, a minha gratidão e o meu carinho a todos vocês. Então, vamos orar, elevando o pensamento a Jesus. Nessa noite tão especial, Senhor, eis que no teu Natal, ante a recordação da manjedoura, da madrugada inesquecível de Belém, a estrela iluminando, permitia que todos aqueles tivessem a oportunidade de saber a tua chegada entre os homens, num ambiente simples e acolhedor, junto à presença dos seus pais e animais doces. Ali se encontrava, Senhor, naquela noite, a sua chegada, o seu Natal que agora, outra vez, rememoramos e comemoramos uma vez mais, rogando que este teu Natal seja bem próximo, bem intenso, bem vivo, dentro do altar, dentro da manjedoura dos nossos próprios corações. Assim, agradecidos e envolvidos, nós te louvamos, nós te agradecemos e te suplicamos, Senhor, permaneças conosco
agora e sempre. Graças te damos, Senhor. Agradecemos, então, nesse momento, ao nosso companheiro Lutênio. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco em mais uma transmissão das nossas palestras ao vivo. Que Jesus nos abençoe e que essa noite seja de paz, em família, lembrando da necessidade de nós apaziguarmos a nossa mente, o nosso coração, e que esse Natal seja um Natal de reflexões que nos traga muita serenidade, muita coragem e vontade de continuar a seguir esse mestre querido. Envolva os nossos corações e esteja conosco hoje e sempre.